Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou começando a pregação, palavra viva, com a apresentação do evangelista Milton. O propósito, meu irmão, do nosso programa é a leitura e pregação da palavra de Deus. Amém? Sem placa de igreja. Falar do Senhor Jesus e da missão do nosso Senhor e Salvador Jesus, Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida agora de manhã. Que o Senhor fale conosco, Deus. Que a tua palavra seja viva e eficaz, penetrando nas juntas e medulas, na alma e no espírito, e nos fortalecendo, Senhor. Nos curando, libertando, transformando e salvando as almas para o Senhor Jesus, teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje, irmãos, está em Lucas, capítulo 9, versículo 57, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, disse ao Senhor Jesus, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. O Senhor Jesus andava com os discípulos, estava pregando. Ali pelo caminho chegou um e falou com ele assim: Senhor, eu te seguirei aonde o Senhor for. Aí olha o que o Senhor Jesus disse, irmão. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse é o Evangelho, irmãos. O Rei dos Reis, o Filho de Deus que nasceu na terra, que veio através de Maria ali, que Deus mandou para nós, para nossa salvação, da descendência de José, né? O Senhor Jesus, ele respondeu assim, ó: as raposas têm covis, tem um lugar de morar. As aves do céu têm ninhos, lugar de morar. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele andava a pé, não tinha uma casa para ele morar, não tinha. Não tinha um templo que era dele, para fazer aquela igreja de Jesus, não. Templo, não, ele não tinha. Nem placa de igreja. Ele é e era a palavra viva. Essa palavra que a gente ouve é o Senhor Jesus. Então, irmãos, placa não salva ninguém. Divisão, placa tal, CNPJ tal, não vai levar ninguém para o céu, irmãos. Quem vai para o céu é quem tem o nome escrito no livro da vida. Mas por que você está falando isso, irmão meu? Porque Jesus está falando claro aqui, bem claro. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha riqueza na terra. Ele não tinha. Quando ele quis pagar um imposto, ele falou: Pedro, pega um peixe ali. O primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, tira uma pérola, paga o meu imposto e o seu. Ele tinha toda a riqueza do mundo, meu irmão. Se ele quisesse entrar na praia, ou aonde ele quisesse andar e achar ouro, pedra preciosa, se ele quisesse ser milionário, um rei ricão com a corona de ouro, um reino sem limite, porque ele sabe tudo da terra. Ele sabe onde está cada riqueza, cada tesouro escondido dentro dessa terra. Foi ele que fez a terra, irmão. Mas ele não quis glória de homem, glória de riqueza. Ele não quis isso, irmão. A glória dele é muito maior. Paulo diz, por causa da glória que lhe estava proposta. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ele suportou a morte, e morte de cruz, que era morte de malfeitores. E entre os malfeitores, ele foi crucificado. Mas quando ele ressuscita e aparece para os discípulos, aí ele fala a coisa mais linda do mundo. Lá quando ele vai despedir dos discípulos para subir ao céu, ele diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele quer ler glória de homem. Para quê? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide em meu nome e fazer a minha obra. Em meu nome vocês vão expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos. E se alguma coisa mortífera picar vocês, não vai fazer mal. Tanto é que Paulo teve uma picada de uma víbora no braço, né? De uma cobra super venenosa, e ele não morreu. Continuou pregando a palavra. Amém, irmãos? Então, o Senhor Jesus não tinha riqueza nessa terra. Aí esse povo aí, dessa teologia da prosperidade, somos filhos do rei, temos que comer o melhor dessa terra. Não está comendo o melhor da terra, não, irmão. Você está extorquindo
alando a ovelha. Tá bom? Extorquindo. Tá roubando a lã da ovelha. Vai prestar conta, jumento. Deus vai te pedir a prestação de conta. Viu? Até eu sei que fez pacto com o capeta aí, você vai ter que prestar conta para Deus. Só que você vai para o inferno, né? Tem uns falsos pregadores aí, irmão, com igreja grande, que fez até pacto com o diabo e ainda confessa. Vai tudo para o inferno. Eu vou falar o nome, é o Edir Macedo. Entendeu? Falou que fez pacto com o capeta. Então, o pai dele está esperando ele lá. Vai chegar o dia que ele vai encontrar com ele. Tá bom? Porque só pensa na glória da riqueza da terra. O povo é muito burro, irmão. É muito burro. Quando o Senhor Jesus estava aqui pregando, e esse jovem chegou para ele e falou: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus já falou assim: ó, eu não tenho casa, eu não tenho lugar de morar, eu não tenho aonde reclinar a cabeça, eu durmo onde eu estiver andando. Aí os caras querem falar assim: eu vou andar de primeira classe. Tá assim, ó, de pastores pregadores aí, vamos falar super pastores, né? O poder deles são muito grande. Poder financeiro, né? Numa pregação mesmo, eles cobram 70 mil reais para falar da palavra de Deus. O Senhor Jesus, que era o legítimo dono e é a palavra, nunca cobrou. E nunca ensinou a cobrar. Os apóstolos do Senhor Jesus, que vão lá estar com ele, ali sentado com ele na mesa, nunca cobraram. Nunca. Aí vem uns jumentinhos aí dessa era nossa, desse época agora, desse século, né? Todo cheio de cabelo branco, todo posudo, fazendo aquele super congresso para ganhar 70 mil para ir lá pregar um dia, para ganhar 100 mil, 150 mil, num conchavo de extorsão para extorquir a lã da ovelha. Vai ficar caro isso. Mas tá bom, vamos continuar. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, Jesus disse para o outro, me segue-me. E ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Naquela época, o primeiro filho ali, ele tinha que cuidar do pai e da mãe até que eles morressem, aí ele estava livre para fazer o que ele quisesse, né? Mas aqui, para ele ficar com a herança. Mas aqui, o Senhor Jesus disse para ele, mas Jesus lhe respondeu e observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus te chama para fazer a obra dele. Você vai ficar pondo impedimento? Não, irmão, faz conforme as tuas forças. Faz conforme o lugar que você está, irmão. Entendeu? Ah, mas eu vou ter que mudar, vou ter que fazer aquilo. Não, meu irmão, faz. Só faz. Se você conseguir pregar só para uma pessoa, durante um ano, vamos supor que um ano inteiro, você pregou para uma pessoa e essa pessoa converteu. Amém. Olha que coisa linda. Salvou, você ganhou uma alma para o Senhor Jesus, irmão. Tirou uma alma da condenação eterna. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E tem festa no céu. O céu se alegra quando uma alma se converte ao Senhor Jesus. Ah, mas e se eu não conseguir ganhar alma num ano? Você pode ganhar em 2. Você pode ganhar em 4. Você pode passar uma vida inteira servindo a Deus dentro da igreja. Ganha uma alma durante 20, 30, 40 anos que você teve ali, congregando, ganhando, louvando, adorando o Senhor. 40 anos você ganhou uma alma para o Senhor Jesus. Ô, irmão, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que nós não podemos é falar assim, eu vou para a igreja, mas não vou ganhar uma alma. Não, irmãos. Vai fazer o que na igreja? Nós temos que ter, irmãos, o propósito. O Senhor Jesus, ele veio para todos. Como é que a salvação te alcançou? Alguém trouxe o Senhor Jesus até você, te falou dele e te levou até ele. E você vai ser egoísta e não vai compartilhar a sua salvação. A alegria de ter o nome escrito no livro da vida, nós temos que ganhar a alma, irmão. Nós não podemos ser egoístas e falar, então, já estou salvo as almas dos outros. Não. Não é assim não, irmãos. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos fortalecer e que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra, irmão, é pregador e ganhador de almas para o Senhor Jesus. Nós temos que ganhar. Então Jesus disse, segue-me. E aquele ali
disse: deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Jesus disse: deixe os mortos ou enterrar os seus mortos. Ou seja, as tradições do mundo não traga quando vier me seguir. Mas tem pessoas que querem seguir o Senhor Jesus e trazer tradição que ele teve quando ele aprendeu lá do mundo, lá da iniquidade, lá da Babilônia, da grande Babilônia, do Apocalipse, né? Então, nós temos que abandonar tudo para seguir o Senhor Jesus. Tudo. Continuando. E disse também o Senhor Jesus ao outro, né? E o outro virou para o Senhor Jesus e também disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Querendo também a mesma coisa do outro lá, né? Ficar lá e esperar que eles morressem para que ele fosse. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno ou é apto para o reino de Deus. Então, a pessoa aceitou o Senhor Jesus, está seguindo ele, e começa a desejar as coisas lá de trás, ou voltar para o lugar que ele estava, não é digno do reino de Deus. Então não podemos largar, não podemos voltar. Nós já conhecemos, nós temos o pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade? Irmãos, a verdade universal da igreja, de quem aceitou o Senhor Jesus. A verdade universal é esta: Deus o Pai, Todo-Poderoso, criou o mundo para a honra e glória do Filho dele, que é o Senhor Jesus. Quando ele criou o homem, e o homem pecou, e o homem se afastou de Deus, nós perdemos o direito de chegar à presença de Deus. Quando o Senhor Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, o véu do templo que nos separava de Deus, que foi o pecado de Adão que começou, que criou a separação, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele rasgou o véu de alto a baixo. Ou seja, nós tivemos acesso novamente à presença de Deus. Então, quando o Senhor Jesus morreu, ele rasgou o véu, nós podemos chegar diante de Deus. Quando ele ressuscitou, ele já havia feito a oferta do sangue dele, porque ele deu o sangue dele pela purificação dos nossos pecados, né? Foi a expiação que ele fez, né? O sacrifício dele, o castigo que nos traz a paz e a nossa cura de qualquer enfermidade estava sobre ele. E ele levou sobre si nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz, hoje que nós temos em Deus, ele é que nos trouxe quando ofereceu o seu sangue por nós. E esse sangue, irmão, ele é tão poderoso que no Antigo Testamento, todos os anos, o povo de Israel tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, para ficar ali oferecendo sangues de cabrito, de cordeiro, alguns sangues ali, pombo, pelo pecado do povo. Todos os anos tinha que ter sangue, todo ano. Mas o sangue do Senhor Jesus veio uma vez. Ele veio uma vez. E o sangue dele é poderoso para o resto da vida. Para as pessoas que não importa o que fizeram, mas se arrependeram e converterem ao Senhor Jesus e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e abandonar as coisas antigas, ele está perdoado para o resto da vida. E todos nós somos uma igreja aí de milhões e milhões de pessoas na Terra, porque não tem placa, então somos todas. Todo mundo tiver o nome escrito Livro da Vida, é o mesmo, da mesma igreja que eu, que é o corpo do Senhor Jesus. Nós somos a igreja, amém? Então, quando ele morreu ali, quando ele expiou, foi por toda a humanidade que o aceitar como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe uma parcela de pessoas da Terra que Deus criou um lugar para eles também. Chama inferno e lago de fogo. Deus deu o direito dele de livre-arbítrio, né? Ele escolhe, ou aceita o Senhor Jesus, vai para o céu, ou vai para o inferno e para o lago de fogo para condenação eterna. Aí a pessoa fala assim: eu quero viver do meu jeito, quero agradar a Deus. Não, ó, direito seu. Só não venha procurar ele após a morte e reclamar, tá bom? Ah, mas é porque era o meu jeito, só tinha que aceitar. Deus não tem que aceitar nada não, formiguinha de açúcar. Está ouvindo? Ele criou as regras. Você obedeceu o diabo, Satanás, e deu seu coração para Satanás, para ir contra a natureza do que Deus criou e contra os ensinamentos do Filho dele, você vai colher. Você vai colher a condenação eterna. Tá bom?
E não adianta. Todos esses, os Illuminati, vai queimar no lago de fogo. Todos os homossexuais, todos os feiticeiros, todos os idólatras, está na Bíblia, irmão. É a Bíblia que está dizendo. De fora ficam os cães, os feiticeiros, os idólatras, os bêbados. Então não se pode embriagar, irmão. Todos vão ficar de fora. Amém? Então, a palavra é clara. O lugar está criado para essas pessoas. Então, não adianta a pessoa reclamar depois. Falar assim, não, mas eu não quero Deus, eu não quero seguir a palavra de Deus, eu não quero igreja, eu não quero ouvir falar do cristianismo. Beleza, um direito seu. Mas ele acaba. Ele acaba. Na hora que você morrer, que você partir dessa terra, aí você vai ver aonde que você estava e o que você estava fazendo. Porque aí a mentira do diabo, a mentira de Satanás, o seu orgulho bobo, vai ter te jogado lá. Não tem como fugir. Tá bom? Então Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós aceitamos o Jesus, meu irmão. Nós temos que parar de olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós temos que parar de olhar para trás para que nós não venhamos a enfraquecer e virar uma estátua de sal. Nós temos que continuar avante, rumo à nossa salvação. Os dias são maus. E Maranata, o Senhor Jesus está voltando e eu desejo a volta dele. O mundo aqui não é um lugar bom para nós. O mundo tem piorado. Mas Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então a gente acha que o mundo agora que está nesse pecadão todo e que o povo está tudo doido? Não. Lá em Sodoma e Gomorra estava assim. E a destruição chegou lá. Chegou lá. E vai chegar aqui. É só esperar. É só esperar. Quem não tiver paciência de esperar e morrer antes, vai ter a verdade antes. Só que não pode voltar e contar para quem está aqui. Esse é que é o problema de quem está aqui. Entendeu? Porque se quem morresse pudesse voltar e falar com o pai, com a mãe, pai, mãe, aceita o Senhor Jesus de pressa como Senhor e Salvador, não vem para o lugar que eu estou não, que a senhora está enrolada. O capeta. Estou queimando o fogo do inferno. Mas não pode voltar. Quando o rico e Lázaro estava conversando com Abraão lá no seio de Abraão, o rico falou, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e dê uma gota na minha língua. Abraão falou, quem está aí não passa para cá, quem está aqui não passa para aí. Então deixa que Lázaro vá lá avisar a minha família para eles não vir para cá, meus irmãos, todo mundo. Aí Abraão falou, ninguém pode voltar lá. Eles têm os profetas e a palavra, né? A palavra escrita, que ouça a eles. Então é um direito seu de não ouvir, o direito seu de não fazer. É um direito seu. Mas é um direito que você vai pagar caro por ele. E já tem um lugar que Deus preparou para você. Deus falou assim, esses comédiazinhas aí que acham que podem recusar o meu filho, eu tenho um lugar especial para eles. Porque Deus nos criou, meu irmão. Deus nos criou. A ciência mostra que o DNA de Deus está em tudo. Se você não entende o que é isso, você vai no Google e pergunta DNA de Deus. Aí você vai ver que o DNA dele, tem o nome dele em cada criatura da Terra, em cada ser humano da Terra. Tem o DNA de Deus. Nós fomos criados por ele. Mas não quer dizer que nós vamos morar com ele. Não. O Senhor Jesus, que é o Filho dele, o próprio Filho de Deus, por causa da glória que lhe estava proposta, teve que vir na terra, fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Aquilo que Deus queria foi enviado. Ele falou, não me cabe fazer a minha vontade, mas a do meu Pai. E ele morreu, e ele sofreu, e ele passou por humilhação daqueles que eram o povo para o qual ele veio, por causa de agradar a Deus, para receber de Deus aquilo que Deus havia prometido para ele. Ele teve que renunciar. Ele, por causa da glória que lhe estava proposta, ele aceitou a morte de cruz. E lá na cruz, quando ele morria, ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Se Deus não permitisse aquilo ali, que teria sido uma forma que ele falou de desamparo, ele não morreria. Se Deus estivesse lá de cima cuidando e protegendo ele, como é que ele ia morrer? Ele precisava passar no processo.
Existe um processo para cada um de nós com Deus, meu irmão. Entendeu? E o primeiro processo é: abandone o pecado, abandone a feitiçaria, a luxúria, a prostituição, o lesbianismo, o homossexualismo. Entendeu? A idolatria, a glória mundana, as riquezas adquiridas de forma ilícita. Cuidado, meu irmão. Você está se autocondenando a si mesmo. Entendeu? Para a condenação eterna. Muda, arrepende-te e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Arrepende-te antes que seja tarde demais, antes que venham os maus dias, no quais dirás não tenho neles prazer, e aí você morre e vai para a condenação eterna. Cuidado! Cuidado, camarada, porque o Senhor Jesus está voltando. E ele volta todo dia para quem morre. Tá? Milhões de pessoas, não sei, no mundo inteiro aí devem morrer. Vamos pôr milhares e milhares de pessoas por dia, né? Por mês deve ser milhões, mas por dia milhares. Então, milhares de pessoas morrendo por dia. Para essas pessoas, o Senhor Jesus voltou. Ou for para um lado ou for para o outro. Não tem três, não. Purgatório não existe, não. Entendeu? Purgatório foi criado dentro da Igreja Católica e quem está purgando é quem está vivo lá dentro. Entendeu? Depois que morre dali, já saiu do purgatório ou para cá ou para lá. Ou para o caminho, ou para a salvação eterna ou para a condenação eterna. O purgatório é lá dentro. Você fica purgando lá dentro, enquanto está vivo. Tem missa? Está purgando. Tem festividade? Está purgando. Tem aquela festividade de junho, festa junina lá que pede bezerro e extorque lã da ovelha? Está purgando. Mas quando morrer, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem mais outro caminho. Então essa é a palavra, meu. O Senhor Jesus disse: me segue, me segue. Ele disse, glória a Deus, aleluia. Ó, o jovem disse: Senhor, vou seguir o Senhor para onde quer que for. Ele falou: tá bom, então vem. E disse para o outro: segue-me. Então ele está te dizendo agora: segue-me. Então eu vou te ensinar, meu irmão, como é que você vai seguir o Senhor Jesus. Como que você segue o Senhor Jesus? É indo para a igreja? Não. Negativo. É indo para cá ou indo para lá? Não. Você segue o Senhor Jesus, é aqui. A palavra de Deus aqui. Seguir ele, meu irmão, é cumprir o que está escrito aqui. Tá bom? Como assim? Eu estou seguindo o Senhor Jesus, que eu estou falando dele agora. Estou pregando a palavra de Deus. Então, seguir o Senhor Jesus é abandonar o mundo, a carne, os prazeres da carne, e ter uma vida. Não que nós sejamos santarrões. Não, irmão. Não. Nós pecamos, todo mundo peca. A Bíblia diz que todo mundo peca, e quem diz que não peca, nisso está pecando. Todo mundo peca. Tá bom? Mas o segredo é que nós nos arrependemos e pecamos, não porque nós vamos lá premeditar o pecado. Não. A ira peca de várias formas. Quando a gente assusta, fala: amor, fiz errado. Vai lá e pede perdão. E Deus trabalha. Amém? Então, como é que você vai seguir o Senhor Jesus? Eu vou te ensinar agora a ser um seguidor do Senhor Jesus. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna com direito à vida eterna. Tá bom? Para o que você estiver fazendo aí, olha para mim. Eu vou te ensinar agora a ter o direito de vida eterna na presença do Senhor Jesus. Tá bom? Então, para aí. Olha para mim aqui. O Senhor Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, não importa se você está no leito de enfermidade, não importa se você está ouvindo, mas não consegue falar. Talvez você está doente, essa pregação chegou dentro do hospital, você não tem força para falar. A sua boca não move, você está entubado, mas está ouvindo. Irmão, segue em pensamento, fala em pensamento, e Deus aceita. Amém? Você vai falar o seguinte: todos que estão me ouvindo, fala agora aí, ó. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. E Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus entre no seu coração agora, que você desfrute dessa paz de hoje em diante. Em nome de Jesus. É isso aí, irmãos, é a palavra de hoje.
Que o Senhor Jesus nos dê a graça, nos dê força. Compartilhe a palavra. Vamos ganhar um do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra tem aí no YouTube, meu irmão. YouTube, você vai lá no Google, põe lá, ó, Rádio Palavra Viva, Milvio, meu nome, no YouTube. Você vai achar lá um monte de pregação de Bíblia, sem placa de igreja, só a Bíblia Sagrada. Que o propósito que Deus pôs no nosso coração é levar as pessoas ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Senhor Deus, abençoe cada um que ouviu a tua palavra, as pessoas que se converterem e entregaram a vida ao Senhor Jesus, teu Filho, que cada um seja abençoado pelo Senhor, que o anjo do Senhor acampe ao redor deles e que todos permaneçam firmes na tua presença até a vinda do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, abençoe cada um. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.